Gente, o São Paulo, hein? O São Paulo tem que abrir o olho. A zona de rebaixamento está logo ali. Ontem, empate no sufoco com Fortaleza. Você aí que acompanhou o jogo entre Fortaleza e São Paulo pode falar a verdade. Tava dando uma vontade de fechar os olhos e tirar aquela sonequinha no primeiro tempo. É que os dois times criaram pouquíssimo e reservaram o melhor para a segunda etapa. Ei, acorda aí que agora o negócio vai ficar bom. O Reinaldo arriscou de fora da área e assustou todo mundo. O Leão, obviamente, reagiu. A primeira tentativa não deu certo. Já a segunda, De Pietri cruzou na medida para Robson empurrar para o fundo da rede. 1-0. Igor Gomes se esforçou para empatar. O Vitor Bueno, então, mal entrou e já estava mandando a bola pro gol. O problema é que o Bruno Alves estava impedido no início da jogada. Gol anulado. Nos acréscimos, Benítez foi lá e acabou com o sofrimento do torcedor são paulino. Golaço do camisa 8. 1-1 e fim de papo. Garrafa do céu, o que acontece com esse São Paulo do Rogério Ceni? O time só entrou no jogo depois que levou o gol do Fortaleza e é a pior campanha do Tricolor, né, nos pontos corridos. São Paulino não tem um dia de paz, Garrafa. Boa noite. Como eu sempre digo. Boa noite, Michele, boa noite a todos. A vida do Silvestre está uma confusão, né, com esse São Paulo, não só dele, de toda a torcida São Paulina, essa instabilidade que a gente vem falando aí ao longo dos dias aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda. São Paulo não consegue dar tranquilidade ao tricolor. Com o empate de ontem, o São Paulo somou um pontinho, esse pontinho foi suado, foi só no final, chegou a 38 pontos, é o 14º colocado e com a vitória do Juventude frente ao Internacional, a diferença nesse momento para o Juventude, que é o primeiro da zona de rebaixamento, está em 5 pontos. Só que detalhe, o Juventude tem um jogo a menos. Então, essa diferença pode cair para 2 pontos do São Paulo para o primeiro time da zona de rebaixamento. Ontem, o Rogério Ceni, em entrevista coletiva, respondeu várias questões e foi perguntado a ele se o desafio que foi proposto a ele como técnico está maior do que ele imaginava. Vamos acompanhar o que ele respondeu. Eu sabia que era um momento, pelo que eu vinha acompanhando, pelo que eu vinha assistindo de jogos, que era um momento de dificuldade. O time vinha, acho que há 6, 7 jogos de empates, né? Marcando poucos gols, nós estamos tentando, mas não estamos conseguindo marcar gols. Tínhamos muitas chances nos primeiros 4 jogos, nesses 2 diminuiu o número de finalização. É uma equipe consistente defensivamente, que consegue se defender bem, não toma tantos gols, mas nós precisamos tentar algumas alternativas, vamos experimentar na sexta e no sábado, algumas alternativas para tentar tornar o time um pouco mais ofensivo, para ter uma chance de gol. Bom, os números, como você falou, do São Paulo não são bons. Vamos observar aqui nessas 2 telas aí que os números não são favoráveis. Fora de casa, o desempenho do São Paulo é sofrível. Esse é um recorte apenas dos números do São Paulo. Em 16 jogos, foram 3 vitórias apenas, 6 empates e 7 derrotas. Número muito baixo, uma média muito baixa jogando como visitante. Já o São Paulo tem o 2º pior ataque do campeonato. Ao lado do Atlético Goianiense, são 24 gols marcados, né? Ele só vence, em termos de gols marcados, o Sport Recife, que é o pior ataque da competição. E aí, você se lembra que recentemente, São Paulo trouxe o Caleri, como é que é a musiquinha? Toca no Caleri que é gol. Vamos contratar o Caleri para melhorar essa performance ofensiva. Aí o que acontece? O Caleri em 9 jogos tem apenas 3 gols marcados. 9 jogos, 3 gols marcados. Nem o Caleri, que era esperança de gols para o São Paulo, tem resolvido. Claro, a culpa não é só dele, é todo o elenco do São Paulo, que não está funcionando. Mas nem aquela história de toca no Caleri que é gol, está resultando algo positivo para o São Paulo. Os números não são legais. São Paulo tem no final de semana nada mais, nada menos que o Flamengo, o Sara, o Rodrigo Nestor e o Wellington, todos suspensos, ficam de fora. O Arboleda, ainda na seleção equatoriana, também é desfalque. E a novidade, a boa notícia,
fica pela volta do Rigoni. Por falar em volta, daqui a pouquinho eu não pulo o muro, mas eu dou alguns passos e estarei com as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, do meu amigo Abel Ferreira, Michele. Ai, meu Deus, tá certo, Osmar Garrafa. Bom, pelo menos teve aquele golaço do Benítez, né? Porque a situação do São Paulo tá feia, né? São Paulo jogou muito mal ontem. Nossa, muito mal. Muito De novo, mal. fora de casa, muito mal. Aliás, me lembrou muito a performance sob o comando do Crespo. Coincidentemente, estava lá o São Paulo com 3 zagueiros. Sim. Um meio-campo mais leve, é verdade, com Nestor, Sara e Igor Gomes. Mas com a Não bola. acontece nada. Com a bola. E dos dois lados, foi um jogo muito ruim. Sabe? Lento, toque de lado, sabe? Sem profundidade. E o Rogério, será que ele tem essa leitura também? Tem, claro. Eu acho que tem. Eu acho que o problema do São Paulo está claro, longe né? de ser o Rogério Ceni. Eu sinto também o Rogério Ceni procurando o time. Eu sinto que o Rogério Ceni ainda não encaixou, ainda não, ele não tem convicção de quem são os 11 dele, de 3 zagueiros, linha de 4. Ele chegou eu vejo o Rogério olhando e vendo o que eu faço para resolver esse problema. A impressão que eu tenho é essa. E assim como eu falei do Carille, eu sinto o Rogério com mais material humano, mas com material humano que não está respondendo. O São Paulo tem o segundo pior ataque do campeonato. Você tem Luciano, você tem Rigoni, você tem o Caleri. E não faz gol. Você pega, de repente, um jogo que foi contra o Corinthians, que aí teve Em casa, o time normalmente tem e um estado anímico diferente, rivalidade, aí tem a preleção, aquela coisa aqui. Vamos ganhar. Mas acabou ali. Parece Sei que lá, gastou mas todo o faça gás isso ali. todo dia, então, gente. Pois Sei lá, a questão... Tem que encarar todo o jogo como uma decisão, como se fosse... Mas é uma coisa aqui que eu sempre falo aqui, a gente já respondeu umas 2 enquetes. Briga pelo Libertadores, sempre falei. Não briga. Briga pra não cair. Briga do São Paulo é pra não cair, continuo nessa. Vou dar meu braço a torcer, Salvador. Você concorda, mestre, que o São Paulo briga para não cair? O que o senhor acha? O que o senhor achou dessa atuação do time ontem contra o Fortaleza? Péssimo. Né? Aliás, o São Paulo está nessa situação, não é por causa da presença do Rogério, embora ele esteja contribuindo muito para isso, com essa maldição dos 3 zagueiros. Né? Que eu pensei que fosse mudar, porque o Crespo levou o São Paulo a essa situação crítica, jogando 100% das partidas com 3 zagueiros. 3 zagueiros, você tira um jogador do meio de campo, que é onde se articula o jogo para que haja gols. Enquanto as pessoas não enfiarem isso na cabeça, a situação vai se repetir eternamente. Quer dizer, o problema não é que tem Rigoni, que tem Caleri, que tem Marquinhos, que são jogadores que podem fazer gol. É porque não há armação. Se não há armação, você perde um jogador a mais no meio de campo, habilidoso, ou no ataque aberto, porque o São Paulo também joga só pelo meio. E ontem foi um absurdo a substituição do Igor Vinícius pelo Marquinhos, jogando no de lateral direito. Ele é canhoto, atacante e jogando lá de lateral direito. Como é que saiu o gol do Fortaleza? Por ali. Mas o Léo contribuiu, né? Lá mesmo erro cometido pelo Rogério no jogo anterior, quando colocou o Shailon, canhoto, meio armador, na lateral direita. São coisas tão elementares que eu fico pasmo. Porque conheço o Rogério, sei que ele é um rapaz mais ou menos inteligente, não podia cometer erros desse tipo. A sensação que eu tenho é que ele chegou no Morumbi, deu volta e foi incorporado pelo espírito do Crespo. E continua até agora. E o Daniel Alves, então, tá fazendo falta, né? Porque tudo isso tá acontecendo pela lateral direita, Já né? que tu gosta Bom, também, pelo amor de vamos Deus. lá. E aí, pessoal, mais um confronto duríssimo pela frente, agora contra o Flamengo, domingo no Morumbi. O São Paulo que vem com desfalques. Sara, Nestor, Wellington e Arboleda. E retornando aí o Rigoni. Então, assim, o São Paulo vai ter que mudar bem o meio-campo. Talvez abra oportunidades aí para Gabriel Neves, Benítez e companhia. E com relação ao que foi colocado, realmente o primeiro tempo foi horroroso. E o São Paulo só começou a jogar quando tomou aquele primeiro gol, numa falha
nítida ali do Léo, né? Podia ter cortado, né? Por mais que o Marquinhos acabasse de ter entrado, mas não vejo tanta culpa dele não. Mas do Léo ali que tinha todas as condições de ter cortado aquele cruzamento. Ainda assim, como disse no vídeo da manhã, quase caí da cadeira quando o Vitor Bueno fez o gol, mas nem assim, nem o VAR deixa o Vitor Bueno fazer o gol. O gol foi anulado, mas aí o Benítez, numa baita cobrança de falta, fez um golaço para o São Paulo. E falando de São Paulo, hoje o Carlos Belmonte deu uma entrevista para Mauro César e já deixou a real. O elenco de 2022 será igual ou inferior ao desse ano. Então, pessoal, prepara o coração. Passe muito bem sua virada de ano, seu Natal, Ano Novo, porque ano que vem vai ser tensão do início ao fim. Pelo menos o que ele colocou foi o seguinte, que o São Paulo não vai fazer contratações bombásticas e vai buscar por jovens com potencial. Bom, se livrando dos que estão aí, Pablo, Vitor Bueno, Igor Vinícius e companhia, e trazendo um ou outro jovem, e principalmente trazendo das categorias de base, que o São Paulo tem ido bem, por que não? Contratar por contratar, pega o pessoal das categorias de base, mescla com os melhores que vão ficar aí e vamos pra cima. E é o tipo de elenco que o Rogério Ceni gosta. O Rogério Ceni não é muito chegado a trabalhar com medalhões, eu tenho defendido isso. Então, ano que vem aí, pelo menos se nós disputarmos e dignamente, com vontade, com garra, é o que eu digo, com vontade, o futebol se nivela e fica de igual para igual. O São Paulo não foi bem tecnicamente ontem, não foi. Mas teve vontade, correu atrás, foi até o fim, no momento que tomou o gol, que é aí o que tá errado. Mas aí correu atrás e aí sim conseguiu o gol de empate. Mas não tem que ser assim, tem que ser assim desde o início, para buscar o primeiro gol e aí ficar mais tranquilo na partida. Apesar que também fazer gol tá difícil, viu? Fazer gol tá difícil. Os números da Gazeta mostrou do ataque do São Paulo e principalmente dos números do São Paulo fora de casa. Então, mais do que nunca, torcedor tricolor, eu sei que a gente anda chateado, todo mundo chateado, mas quem puder ir ao Morumbi, vá e dê uma força ao São Paulo, porque eu acho que, como em 2017, a torcida vai ser fundamental para tirar o São Paulo dessa situação, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e agora já virando a chave, tem São Paulo e Flamengo domingo no Morumbi. E já sabe, se tem novidades, se tem notícia, tem vídeo no canal, tá ok? Então se puder, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para você ficar ligado nos novos vídeos, tá ok? Então, saudações tricolores, um ótimo fim de noite a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.